Olá, eu sou o Rodrigo Oliveira, estou aqui na Expo Contábil 2026, mais um evento da Contábil Store. Eu estou aqui com o Fabiano Azevedo, que acabou de passar pelo nosso palco principal, trazendo uma série de sugestões, contando um pouquinho da sua história, da sua vida, provocando todos nós contadores aqui, principalmente no que diz respeito à parte de gestão, vendas e reforma tributária. Vou dar uma lidinha aqui um pouquinho no mini currículo dele, é CEO da Tática, embaixador da OMI e uma das vozes que tem definido a reforma tributária como uma oportunidade de transformação dentro da contabilidade e não, vamos dizer, como mais uma obrigação para nós contadores. Fabiano, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. O evento está muito bacana, um evento genial mesmo, assim, e eu fiquei muito feliz. Foi uma super palestra, público engajado. E eu estou feliz de também estar aqui no podcast com você, para a gente bater mais um papo, falar um pouco mais sobre contabilidade, que é uma das minhas paixões, né? Perfeito. Nós que agradecemos, realmente foi uma surpresa bem grande. Eu, particularmente, como falei aqui para você antes, eu não te conhecia. Vou te seguir a partir de agora, porque achei a sua história bem interessante, principalmente a sua provocação no sentido do momento que nós estamos vivendo agora, né? Você tem uma frase que você costuma dizer que comemorar o sim como se fosse um final feliz dele. E não é só isso, né? Como que você entende, você me parece um vendedor nato, vender sem precificar? Nós contadores, até não muito tempo atrás, não tínhamos muito essa questão comercial, né? Sim. Passou na porta, viu o escritório, nós não tínhamos. Como que é hoje? O que você pensa dessa questão de vender sem precificar? O que é o que você faz essas duas pequenas palavras? Perfeito. Sabe que a minha empresa de contabilidade nasceu de muita escassez, né? A gente não tinha dinheiro para nada, nem para pagar a conta de energia. Então, quando passava uma pessoa na frente da empresa ou na rua e eu olhava para ela e achava que ela tinha cara de empresário, eu já puxava pelo braço e já oferecia o serviço de contabilidade sem pensar em precificação, sem saber qual o segmento daquele empresário, porque era uma questão mesmo de sobrevivência. Depois do tempo, eu comecei a analisar que alguns clientes traziam resultados para a minha empresa de contabilidade e outros não. Então, o que é que estava acontecendo com a minha empresa? Então, comecei a analisar exatamente a precificação e também a minha produtividade. Como funciona a produtividade da minha empresa de contabilidade? O quanto eu consigo precificar aqui, qual o preço que eu consigo sugerir para o mercado diante da produtividade que eu tenho internamente. Então, como você falou, a precificação é você dar um tiro no escuro. Você não sabe o que vai acontecer quando esse cliente entra, caso você não tenha uma precificação correta. O que é que eu sugiro que sempre o empresário sempre faça uma análise, né? Analise. É que, primeiro, se tem uma empresa de contabilidade, o escritório é o lugar. Como uma empresa, você tem cliente, colaborador, impostos, custos fixos, variáveis. Você tem uma estrutura, então você é uma empresa. Então você precisa ter a cabeça de empresário. E com a cabeça de empresário, você precisa saber precificar o teu serviço. Hoje, o que é que a gente analisa? A gente analisa muito o momento de cada cliente e qual é a demanda que esse momento de cada cliente vai trazer para a nossa empresa e como a gente vai absorver esse cliente quando a gente acomodá-lo na nossa operação. Então, nós temos sistemas que fazem tudo com mais autonomia. A gente usa muita tecnologia para que a gente cumpra as conformidades desses clientes com mais autonomia. E tem clientes que, além dessa conformidade, eles também querem consultabilidade. Então, esse cliente tem um ticket maior. Por quê? Porque ele vai usufruir de um serviço que não é escalável, que é exatamente o nosso tempo. Então, aqui são alguns dos indicadores, das métricas, dos direcionamentos que a gente pega para precificar. E, claro, coloca a quantidade de colaboradores, coloca o segmento, porque tem segmento que só tem 20 colaboradores. Né? O risco do negócio dele. O risco do negócio dele, qual o enquadramento tributário dele, né? Porque até o segmento também é importante a gente considerar, tá? Porque tem segmento que só tem 30 colaboradores, mas todo dia entra 10 e sai 10. Porque existe uma rotatividade muito grande naquele segmento. O turnover é muito alto. Então, isso também traz um trabalho muito grande para a tua operação do departamento pessoal. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração para você precificar. E nessa questão ainda da precificação, vocês fazem um monitoramento mensal, porque isso muda, né? O cliente entra no escritório com um cenário e ou ele evolui ou ele involui, depende muito do mercado dele, do mercado nacional, do mercado internacional. Então, assim, a que tempo vocês fazem? Porque hoje nós temos uma série de ferramentas que nos entregam mensalmente
número de lançamento, número de funcionário, número de atendimento, demanda do segmento e tudo mais. A que tempo vocês fazem essa revisão? No nosso contrato de prestação de serviços, a gente já deixa alinhado o trimestre. Então, trimestralmente, existe uma revisão interna na nossa empresa. Trimestralmente, para que a gente avalie, junto com os nossos sistemas, claro, porque todo o comportamento do cliente é registrado na nossa empresa. Então, toda a quantidade de atendimento, a quantidade de solicitações, quais solicitações, qual o crescimento dele em relação a faturamento, qual o crescimento em relação a colaboradores, tudo isso é registrado na empresa. Então, trimestralmente, a gente faz a análise de dados e a gente passa ou não esse reajuste para o cliente. Ele já espera por isso, por quê? Porque já tem no contrato de prestação de serviços dele. Então, combinado não sai caro, né? Perfeito. E ainda, nessa linha, mas trazendo um pouco para a parte comercial, e pensando também no seu desenvolvimento operacional, como que você faz o elo para criar limitadores de crescimento, ou não existem limitadores de crescimento? Tem alguma coisa a ser ajustada? Porque, pô, você acabou de falar no palco lá, 14 clientes por dia, nós vimos nos slides, lá nos vídeos que você passou, um escritório realmente bastante amplo. Hoje nós temos muitas ferramentas que desenvolvem os trabalhos operacionais, que nos deixam... tiraram a gente de ser digitadores e passamos a ser um pouco mais cientistas da contabilidade, pensadores, né? Mas ainda tem muita coisa que nós temos que operacionalizar. Como que você trata essa questão, esse elo comercial com operacional? Perfeito. A gente não tem limite para crescer. A gente tem um piso que a gente tem que sustentar no mínimo de crescimento. Então, por exemplo, a gente tem uma visão, um objetivo até dia 31/12/2027 de colocar mais 1.500 clientes novos na empresa. Então, essa é a visão da empresa até o final de 2027. Isso está claro para todo mundo. Então, claro que a gente coloca essa visão e faz uma organização, um planejamento, tanto comercial quanto da operação, para sustentar a entrada desses clientes. E não é qualquer segmento de cliente, não é qualquer tamanho de cliente. A gente tem todo o direcionamento disso. Então, tudo é voltado para a estratégia. Se chegar a 2.000 clientes, serão muito bem recebidos. 3.000 clientes serão muito bem recebidos. Uma estratégia definida para que, se isso ocorrer, os gatilhos vão ser... A gente vai, claro, com certeza absoluta. A gente trabalha muito com capacidade ociosa. Então, o mercado hoje é um mercado muito difícil, né? Existe muita escassez de mão de obra no mercado contábil. Esse é um ponto que eu ia tocar agora com você. Deixa eu só pegar esse elo. Então, já traz aí. Vamos lá. Beleza, eu trago 2.000 clientes. Nós estamos hoje numa escassez, não sei na sua região lá, mas aqui nós estamos numa escassez de mão de obra absurda. E formar não é tão fácil assim e nem não é tão barato assim. Exato. Como que você trata? Você tem um banco de currículo, você trabalha já com uma certa ociosidade em cada departamento. Como que vocês lidam com isso? O que é que a gente faz? A gente tem a capacidade ociosa, que a gente traz estagiários para a capacidade ociosa, porque sai muito caro você colocar analista, assistente, só para estar lá esperando alguém chegar mais clientes, né? A gente tem um banco de currículos, a gente também trabalha com uma empresa que faz recrutamento só na área contábil. Terceirizada. Perfeito. Então já chega, a gente tem esses canais também, claro, rede social, mas a gente já evita não ter essa capacidade ociosa. Então, a capacidade ociosa que está em formação na empresa, com a mão de obra barata, para que quando a gente alcance entre os clientes, a gente entenda se essas pessoas estão preparadas para receber aqueles clientes ou se a gente vai trazer gente de fora. Se elas estiverem preparadas, a gente dá prioridade, claro, a quem está dentro de casa. Se elas não estiverem preparadas ainda, a gente traz gente de fora. Perfeito. Eu queria agora entrar num assunto que acho que você não ouviu falar muito ultimamente, que é a reforma tributária. Nem um pouquinho. Nem um pouquinho. Nós estamos já tratando desse assunto há algum tempo e efetivamente agora em 2026 foi dado o gatilho inicial, assim, não tão significativo para o nosso dia a dia, mas com a desinformação do mercado, acho que ficou muito mais consultivo esse ano do que realmente operacional. Sim. Né? Mas assim, muitos estão encarando a reforma tributária não como oportunidade, e sim como mais uma obrigação a ser cumprida. E você deixou muito claro, agora na sua palestra, que a reforma tributária sim, e você deu até exemplos no seu negócio que já gerou faturamento, deve ter gerado muito mais. E aí, devemos encarar a reforma como oportunidade ou como obrigação? Na verdade, a gente encara qualquer mudança como oportunidade. A gente tem que olhar para as mudanças e entender o quanto a gente vai conseguir se destacar ali.
A reforma tributária vem com uma mudança não só de regras, mas uma mudança de negócio, né? Uma mudança de modelo de negócio. Tudo vai mudar a partir da reforma tributária, já está mudando. E aí a empresa de contabilidade também precisa se adequar a isso. Claro que a gente não pode se Porque enganar. nós também estamos envolvidos, né? O nosso Total. negócio também pode mudar. Total, nosso negócio vai mudar, né? Pode E a não, gente vai, né? vai mudar. E a gente não tem como não observar que isso também vai mudar a nossa operação. As coisas vão acontecer internamente e ela vai mudar também essa nossa operação. Mas o quanto a gente consegue resgatar de oportunidade ali. Então, como eu falei na palestra, bem, se o meu cliente fecha as portas porque ele não foi auxiliado com a reforma tributária, sim, porque é um impacto muito grande, o que é que acontece com a minha empresa de contabilidade? Eu preciso assegurar esse cliente, a continuidade do negócio desse cliente. Assim como eu assegurando essa continuidade, esse cliente vai se sentir protegido, seguro, ele vai adquirir outros produtos na minha empresa e ele também vai divulgar a minha empresa para outros empresários que não estão sendo assessorados pelos contadores em relação à reforma tributária. Então, é uma grande oportunidade de posicionamento, de expansão de receita, de retenção de clientes e principalmente de você assegurar a continuidade do negócio do teu cliente. Eu costumo dizer lá pro meu time lá que a saúde do meu cliente é a minha saúde. É a saúde, exatamente. Porque, cara, enquanto as pernas dele estão fortes, firmes e andando para frente, Exatamente. nós vamos, normalmente o escritório acaba, a empresa de contabilidade acaba indo junto, né? É fundamental isso. Mas aqui hoje o mercado ainda tem muito, como em todo mercado, tem muito contador que não está totalmente habituado e inteirado de como vai ser. Entender que já é uma questão de consultoria, que nem você falou, já é uma questão de você já projetar os próximos anos, porque informações nós já Sim, temos. claro. Não é verdade? E tivemos uma oportunidade final de ano que você também demonstrou lá na sua... que a gente não esperava. Que não esperava. Olha que oportunidade, que final de ano maravilhoso. Quem soube aproveitar, Quem soube aproveitar. fez negócio. E você fazendo negócio é bom para você, é bom para o seu time, que também tem uma remuneração excedente. Então nós tivemos a questão das atas, que eu estou falando aqui, Exato. que você citou, que muitos não se atentaram. Que era uma oportunidade de final de ano, Exato. aquela correria toda, que os Aham. prazos no início eram muito curtos, Curtos. mas nós executamos. Mas executamos uma palavrinha que eu queria que você falasse um pouco dela. Processo. Perfeito, perfeito. Foi o que a gente fez ali, né? Tudo na minha empresa está voltado para processos. A gente tem o comportamento de praticamente tudo na nossa empresa registrado em processos. Então, na hora que veio ali o registro das atas, por exemplo, o que foi que a gente fez? Imediatamente a gente precificou quanto seria o valor do registro ali da ata e a gente fez um mapeamento dos clientes que a gente venderia essas atas, a gente ofertaria essas atas. E claro, eu fui lá no nosso gerenciador de tarefas e criei um fluxo de cascata. Então eu coloquei a primeira etapa do fluxo de cascata para o financeiro e depois para o nosso departamento de contabilidade, o departamento contábil fazer o registro. Eles, inclusive, tiveram um treinamento imediato ali, já que eles seriam os executores, eles tiveram um treinamento imediato de como registrar Via setor contábil. via setor contábil. A gente não foi para a Perfeito. legalização, porque a legalização estava envolvida em outra coisa. Perfeito. Então, o próprio setor contábil apurava, fazia a ata e registrava a ata. Então, a gente, ou seja, o nosso departamento contábil, inclusive, aprendeu outras coisas. Sim. Né? Aprendeu um pouquinho de societário. Aprendeu aí. do societário, exatamente. Então, foi o contábil que fez e a gente foi acompanhando tudo isso dentro do gerenciador. Então, quantas atas a gente tem fechadas, quantos clientes já pagaram as atas, quantos clientes já têm as atas executadas aqui na nossa empresa. A gente foi acompanhando tudo. E, claro, depois teve lá o comissionamento do time, porque é justo, claro, eles estão trabalhando mais, foi inesperado, é uma oportunidade para eles também. E no final do dia, por mais que o salário emocional seja muito importante, a gente tem conta para Sem pagar, dúvida. o salário financeiro Claro, é muito claro. importante também, então a Cada gente um tem uma respeita pequena muito isso. fatia na... Claro, com certeza. Então, é muito bacana. Lá na empresa, até um parênteses aqui, lá na empresa a gente considera que todo o nosso crescimento, por mais que não seja a Maria, o João ou o Thiago que fez a venda, a gente conseguiu fazer vendas para novos clientes, a gente trouxe novos clientes por conta da credibilidade da empresa no mercado. Então, inclusive o primeiro honorário, tem um percentual do primeiro honorário que é distribuído para todo o time, independente deles terem feito um esforço direto ou não para aquele novo cliente que está chegando. Porque de alguma forma aquele Mas que de cliente... uma forma estão envolvidos, tem razão. Eles estão envolvidos de alguma forma, né? Então eles cuidam da nossa empresa, eles zelam pela nossa empresa, pelo nosso cliente. Então as atas foi mais um exemplo dessa nossa cultura E que mesmo a de reforma reconhecimento. Está trazendo uma série de oportunidades que muitos de nós não estamos enxergando, como as atas. Com as atas. Nós só temos, às vezes, medo de vender. Tem medo de vender. Essa é a questão. E você falou muito claramente lá como direcionar isso. Né? Mas ainda falando um pouquinho de reforma,
Sim. E um item também que você citou lá na palestra me chamou a atenção, que às vezes eu também tenho um certo receio. E aí, eu me silencio ou eu me comunico? Não só na reforma, mas em tudo que pode acontecer. Eu me silencio, porque as atas foi algo novo. Algo que ou eu faço ou não faço. Se eu fizer, eu tenho o benefício da isenção. Falou em isenção para o cliente, ele abraça. Até 2028 e tudo mais. Exato. Mas em relação à reforma, muitas vezes nós escutamos, pô, mas isso já não está previsto no meu contrato com o escritório de contabilidade? Então, eu queria que você entrasse um pouquinho nessa questão. Eu já emendei duas questões que eu tinha separado aqui, mas é a questão de comunicar e silenciar e o feedback do lado de lá. Ué, mas já não é o seu trabalho? Entendi. Perfeito. Como que você leva isso para outra ponta? Perfeito. Tudo é como você interpreta aquilo que você vai fazer. Então, por exemplo, quando a gente foi fazer o registro da ata, o cliente pagou pelo registro de uma ata, não pela apuração e pelo resultado da empresa dele. Então, o resultado da empresa dele que a gente apurou, a gente tem como obrigação fazer. O que ele pagou foi por um serviço para contábil. Foi um serviço excedente que já tem no contrato dele, que registro de atas, alteração, baixa, abertura, tudo isso ele paga por fora. Alvarás. Então ele estava pagando por esse serviço. A mesma coisa agora a gente vai estar ofertando análise de fornecedores. Então, desde quando a empresa de contabilidade faz análise de fornecedores para os clientes em relação... Olha aí, gente, um gatilho importante, igualzinho da ata, sinceramente eu não tinha pensado nisso, analisar a base de fornecedores dos nossos clientes, muito provavelmente, Fabiano, para as questões de créditos que serão envolvidos a partir do ano que vem. Exatamente, a partir já fica créditos. A dica aí. Então, o seu cliente vai pagar mais ou menos imposto com esses fornecedores que ele tem. Veja, você faz o fiscal do teu cliente, você já tem todos os fornecedores dele. Então, você pode analisar esses fornecedores. E aí você pode cobrar com isso. Na verdade, isso você vai trazer uma geração de valor muito grande para ele e é um serviço a mais que você vai estar ofertando. Então, o que o cliente fechou com você ali no contrato de prestação de serviços contábeis não foi análise de fornecedores. Você está prestando um serviço a mais. Se você não fizer, ele vai ter que contratar uma outra pessoa para fazer. A sorte dele é que ele vai ter menos esforço com você porque os dados já estão na sua empresa de contabilidade. Como o Fabiano, lá na região dele ou não, porque hoje nós não temos barreira. Não temos barreira. E vai fazer isso para ele. Exatamente. Porque ele não tem o conhecimento técnico, porque muitos dos nossos clientes não têm o departamento fiscal. Uma fatia tem, mas sim, muitos não têm. Não tem. A maioria, né? A maioria. E não tem essa condição técnica de fazer essa análise. Parabéns, realmente é mais um gatilho dentro da reforma. Mais uma oportunidade. Para a gente poder trabalhar. Bem bacana. Em relação à questão automação, aí vamos sair um pouquinho da reforma, né? Porque senão a galera vai desligar o computador aqui. Vamos um pouquinho para a área da automação e lucratividade. Sim. O que você entende? É muito claro para mim, pelo que você nos disse lá na sua palestra, que você automatiza grande parte, vista a parceria que você tem com a OMIE hoje. E tem várias ferramentas no mercado que podem fazer isso. Como que você trata isso por lá? Perfeito. Então, hoje a gente utiliza o OMIE G-Click, que é um gerenciador de tarefas que, além de aumentar a produtividade, porque ele tem algumas automações para entregas para os nossos clientes. Então, hoje a gente não envia nada por e-mail, anexando por e-mail. O próprio G-Click já faz tudo isso em lote, já envia para o cliente, já envia de forma personalizada. E ele envia pelo aplicativo, ele envia pela plataforma de WhatsApp, ele envia por e-mail. Muito mais seguro, já libera muito mais seguro, isso já libera muito tempo da minha equipe. A gente faz todo o gerenciamento das entregas, a gente não paga multa por falta de entrega de declaração, de imposto, nada disso, porque o gerenciador mesmo já cuida disso pra gente. A gente trabalha muito com o RP OMIE há muito tempo já, então não só o financeiro da minha empresa de contabilidade, como a gente indica o OMIE para vários clientes nossos, porque a gente precisa fazer com que o cliente tenha uma qualidade financeira para que o meu departamento contábil consiga muito, né? Aumentar a produtividade. Então, veja, eu tenho para aumentar a produtividade do meu departamento contábil, tanto o meu BPO financeiro, que trabalha com o OMIE e a gente vende para os clientes, então já chega prontinho. Então, veja, o meu cliente está pagando um serviço na minha empresa de contabilidade que está aumentando a produtividade do meu contábil. Como também a gente indica o OMIE para os nossos clientes para que eles utilizem o OMIE e a gente faça integração contábil no departamento. Então isso já aumenta consideravelmente. A gente utiliza também o OneFlow, que é
um sistema contábil da Omie também, que para uma carteira específica nossa, menos consultiva, mas que é mais automatizada até consultiva, mas mais automatizada, a gente consegue, é mais previsível, a gente coloca prestador lá... de serviço, principalmente. Prestador de serviço, então, a nossa operação contábil, fiscal, pessoal, ela é praticamente toda autônoma dentro desse sistema, então são muitos sistemas que a gente vai colocando para que a gente tenha uma produtividade maior, visto que, claro, o ticket da contabilidade baixou muito dos honorários, Verdade. a gente precisa ter mais produtividade e também temos Não hoje um dá. problema de escassez de pessoas no mercado, né? Você sabe melhor do que eu que não dá para vender só contabilidade mais. Não dá. Você tem que agregar alguma coisa a mais. Exatamente. E aí você estava desenhando para mim vários retalhozinhos, né? E ainda não tem um sistema único que possa nos atender em todas as demandas, né? Que capture as notas de entrada, saída, serviço tomado, serviço prestado, que faça a transmissão dos dados, que faça apuração só dos PJ, dos serviços. Não dá. Ainda temos que... Eu também sou parceiro OMI, mas ainda tenho que ter outras plataformas. Isso acaba custando um pouquinho na operação. Não sei se com você lá você tem outras ferramentas, porque você me falou do OMI, do G-Click, mas tem um software que você utiliza por trás de tudo isso. E a gente utiliza muito o SS Parisi também. SS Parisi ajuda muito a gente no departamento contábil. O Folha Certa da SS Parisi a gente utiliza lá no departamento pessoal. O controle de convenção coletiva também lá no Ainda temos que ter uma colcha de retalhos para poder fazer a operação caminhar, né? Mas eu vou dizer, a gente utiliza a CIEG também. Lá no departamento, Iris também do CIEG, para o controle de certidões. Mas sabe uma coisa que é interessantíssima, assim? É que talvez, eu tô falando talvez, tá? Seja melhor assim. Porque eu já vi alguns cases de mercado, de sistemas, que tentaram fazer tudo e entregaram tudo mais ou menos. Você não fica bom naquilo só que você faz. Então eu acredito que de repente você ser muito bom naquilo e permitir que outras... Por isso que eu gosto da Omie, porque a Omie tem um ecossistema de soluções, onde eu tenho o Omie G-Click, o OneFlow, o Omie e diversas outras ferramentas onde elas estão todas integradas. Então ela eu adquiriu consigo... boas plataformas, né, para completar o leque de produtos que ela tem. Exatamente. O Omie Cash, que é um banco digital, então tudo fica muito conectado e aí eu não sinto falta de outros sistemas, eu não sinto falta de ter um sistema só com tudo isso. Legal. E honorário? Lógico que eu não vou entrar no detalhe, mas você não deve ter cliente reclamando com esse novo cenário que está por vir, a questão de honorário. Como que você pensa em lidar? Porque eu acho que esse ano ainda não foi um ano de grandes transformações, mas para o ano que vem a gente vai construir cenários esse ano aqui e o ano que vem possivelmente a precificação vai mudar. Perfeito. Vocês já desenharam isso? Então, a gente não desenhou isso ainda. Hoje a gente está muito focado em fazer receita incremental por meio da reforma tributária, né? Eu acredito que até para a gente precificar o honorário, reprecificar o honorário de uma forma mais correta, a gente vai precisar sentir a demanda que vai chegar. Vai sentir um pouco ali. Claro que a gente já tem algumas... De fato, a gente não tem muita coisa. A gente tá projetando aquilo que a gente acha que pode ser. Exatamente. O que a gente está fazendo esse ano também lançando, que a gente já tem esse produto em casa, mas não tem ele para reforma tributária, que é a consultoria em precificação. Então a gente vai ajudar o nosso cliente a precificar o produto e o serviço dele na reforma tributária. Hoje a gente faz sem a reforma, a gente vai fazer com a reforma, mas os honorários recorrentes de contabilidade, a gente ainda não está focado nisso. Legal. Fabiano, assim, se você pudesse resumir, eu sei que é difícil, mas você é especialista nisso, a sua palestra, num único pitch de vendas, para a gente deixar aqui para o pessoal da Expo Contábil 2026 focar, qual que seria? Depois do sim do cliente, quando ele entra na nossa empresa de contabilidade, a gente tem um mundo de oportunidades. Basta que a gente saiba exatamente como trabalhar esse cliente. Olha, pessoal, uma dica importante do Fabiano. Eu quero aproveitar então, Fabiano, para agradecer você. Eu que agradeço pelo convite. Pela participação, pela excelente palestra que você deu e mais essa aula aqui nesse bate-papo rápido, aqui no máximo 30 minutos. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem aqui para nós da Contábil Store. Das suas considerações finais. Perfeito. Quero agradecer a Contábil Store pelo convite, agradecer o Sescom São Paulo, ao senhor Antônio Carlos, presidente do Sescom, a Omie, grande parceira também das empresas de contabilidade, e dizer que assim, a contabilidade ela é
um grande recurso de prosperidade para a vida de qualquer pessoa. Tanto para quem vai empreender na contabilidade, como quem vai trabalhar em uma empresa de contabilidade, como também quem precisa de uma empresa de contabilidade, tá? Porque a contabilidade gera muito valor, ela assegura a continuidade realmente dos negócios. E a gente sabe que negócios, o ambiente corporativo, as empresas, elas geram prosperidade para a vida das pessoas. E prosperidade é o que a gente quer para a nossa vida, né? Perfeito. Então a gente tem uma grande ferramenta, uma ferramenta valiosíssima, que com certeza contribui para um mundo bem melhor. Eu acredito muito nisso. Obrigado, Fabiano, e sucesso, um bom ano para Obrigado. todos nós. Obrigado. Obrigado, viu? Obrigado.